Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente encara um gigante da filosofia do século XX, Ser e Tempo, do Martin Heidegger. Um peso pesado mesmo. Total. A ideia não é fazer uma aula, né? Mas tentar entender juntos, de forma mais, assim, direta, o que ele quis dizer com aquelas ideias e termos que parecem tão complicados. Com certeza. Tipo um bate-papo para desenrolar o pensamento dele. Exato. Nossa base são os trechos da obra original. Bora tentar desembrunhar isso. Vamos lá. É um livro que, olha, saiu lá em 1927, né? E nem foi concluído como ele planejou, mas mudou tudo na filosofia. E qual era a grande questão dele, para começar? Heidegger basicamente disse: pessoal, a gente esqueceu a pergunta mais básica de todas. O que significa ser? O Sinn von Sein. Ele achava que a filosofia tinha se perdido, sabe, em outras questões e precisava voltar para essa, a fundamental. E ele começa falando disso, né? Que a gente usa a palavra ser o tempo todo. A cadeira é azul, eu sou assim. Mas se alguém para e pergunta, tá, mas o que é ser? A gente... Trava, exatamente. Fica numa confusão. Ele até cita Platão, que já tinha sacado isso lá atrás. A gente tem uma compreensão assim mediana, vaga, né? Durchschnittliche und vage Seinsverstehens. Mas ela não se sustenta. E isso não é só filosofia pura, né? Afeta outras áreas. Totalmente. Pensa nas ciências. Física, biologia, história. Todas lidam com o ser das coisas que estudam. Mas geralmente sem perguntar o que é ser na raiz. Elas já partem de uma ideia meio pronta. Heidegger diz que a ontologia, o estudo do ser, precisa dessa pergunta para não ser, digamos, ingênua. Entendi. E para investigar o ser, ele não olha para qualquer coisa. Ele foca na gente. Mas ele usa um termo específico, né? Dasein. Isso, Dasein. Traduzem como ser aí. Não é só ser humano no sentido biológico ou psicológico, sabe? Certo. É aquele tipo de ser que a gente é. Um ser para quem a sua própria existência é um problema, uma questão. Uma pedra só é, nós não. A gente se preocupa com o que vai ser, com o sentido. Por isso, Dasein é o ponto de partida. Ele já tem uma compreensão, mesmo que vaga, for ontológico em Seinsverständnisses, do que significa ser. Então essa análise do Dasein não é tipo psicologia ou autoajuda? Não, de jeito nenhum. É o que ele chama de analítica existencial, existentialia analytic. Ele não está descrevendo a personalidade de alguém, ele busca as estruturas básicas, fundamentais do nosso existir, os existentialien. Estruturas. Tipo quais? Bom, a primeira, que parece óbvia, mas é super profunda, é que nós somos in der Welt sein, ser no mundo. Não é um sujeito aqui e um mundo lá fora. É uma coisa só, uma estrutura única. O ser em sein, para ele é mais como habitar, estar familiarizado com, lidar com. A gente não está no mundo como uma coisa, a gente está envolvido nele. Lidando com as coisas. Isso. Cuidando das coisas, se preocupando com elas. Esse modo básico de se relacionar com o mundo ele chama de Besorgen, a ocupação ou pré-ocupação. E como a gente encontra esse mundo no dia a dia? Você falou em ocupação? Aí entra uma distinção muito importante. Normalmente, a gente não encontra objetos teóricos, sabe? Coisas neutras. A gente encontra ferramentas, coisas que servem para alguma coisa. Isso é o Zuhandenheit, o ser à mão. Ser à mão. Você não pensa nele como um objeto com peso X, forma Y. Ele quase some na ação. Aham. Ele faz parte de um conjunto de coisas para fazer aquilo, né? Pregos, madeira, um contexto de uso. Zuhandenheit. Esse é o jeito primário como a gente lida com as coisas. Ah, interessante. Faz sentido. E quando é que a gente nota o martelo como objeto isolado? Boa pergunta. Justamente quando ele quebra. Ou quando falta. Ou quando não serve para o que a gente quer. Aí ele perde essa, digamos, transparência do uso. E vira só uma coisa ali. Exato. Uma coisa parada, presente, que a gente observa. Isso ele chama de Vorhandenheit, ser simplesmente dado ou presente aí. A ciência, por exemplo, tende a ver um mundo mais como Vorhandenheit, né? Como objetos para medir, analisar.
Mas Heidegger diz que isso deriva da nossa experiência mais básica, que é a do uso, o Zuhanden-Reit. Saquei. Primeiro a gente usa, só depois para analisar. Ok, então somos Dasein, ser no mundo, lidando com as coisas como Zuhanden-Reit. E aí, qual o próximo passo na análise? O próximo passo é entender como esse ser no mundo funciona por dentro, digamos assim. Heidegger diz que o Dasein é fundamentalmente aberto. Erschlossenheit. Aberto? Como assim? É como se a gente fosse uma clareira na floresta, sabe? Um espaço onde as coisas podem aparecer e fazer sentido para nós. O Dasein é sua abertura, ele diz. E essa abertura tem basicamente 2 jeitos principais de acontecer que estão sempre juntos. E quais seriam esses jeitos? O primeiro é a Befindlichkeit. Essa palavra é complicada de traduzir. Algo como disposição afetiva ou estado de ânimo. Como a gente se encontra no mundo? Afetivamente. Pensa nos humores. Alegria, medo, tédio. Eles não são só sentimentos internos. Eles colorem o mundo pra gente. Revelam como a gente está situado nele. É pela Befindlichkeit que a gente sente o peso de ter sido jogado aqui. A Geworfenheit. Jogado. A gente não escolheu estar aqui, né? Exato. Essa é a Geworfenheit, o lançamento. E o outro modo de abertura? O segundo modo é o Verstehen, a compreensão. Compreensão. Intelectual, não só. É mais fundamental. É a nossa capacidade de poder ser, sein können. A gente está sempre se projetando em possibilidades. Compreender o mundo é entender ele em termos do que a gente pode fazer nele, dos nossos projetos, Entwurf. E a interpretação, Auslegung, é quando a gente desenvolve essa compreensão vendo algo como alguma coisa. A famosa estrutura do como, Ausstruktur. E tudo isso, ser no mundo, ocupação, disposição, compreensão, como isso se junta? Tem um nome para essa estrutura toda. Tem sim. É um conceito central. Sorge. Normalmente traduzido como cura ou cuidado. Cura. Tipo preocupação? Inclui a preocupação, mas é mais amplo. Sorge é a estrutura que unifica o Dasein. Ela junta 3 coisas. O estar sempre adiante de si, voltado para o futuro, para as possibilidades, ligada à compreensão. O já estar lançado no mundo, o passado que a gente carrega, a nossa facticidade, ligada à disposição afetiva. E o estar junto às coisas e aos outros. O presente da ocupação e a tendência a se perder nisso. Essa tendência a se perder. É aí que entra aquela história do Dasaman, o impessoal, que todo mundo fala? Exatamente. Heidegger chama essa tendência de Verfallen, a decadência ou queda. Queda soa meio moral, né? Tipo pecado. Mas não é essa a ideia dele. Não é um julgamento moral. É parte da nossa estrutura existencial mesmo. É a tendência que a gente tem de se dissolver no povo, no si, no Dasman. Sabe quando a gente diz, se faz assim, dizem por aí que sem bancar o que a gente diz ou faz. O famoso todo mundo faz. Isso, é viver na média no público, fugindo um pouco das nossas próprias possibilidades, da nossa responsabilidade. Isso aparece naquele falatório superficial, o Gered, e na curiosidade que só fica pulando de novidade em novidade, a Neugier. Perfeito. E também na ambiguidade, a Zweideutigkeit, onde tudo parece entendido, mas nada foi realmente fundo. São jeitos como o Verfallen se mostra no dia a dia. A gente se ocupa com o mundo, mas de um jeito que às vezes afasta a gente de nós mesmos. Mas essa própria fuga, ela mostra algo também, né? Mostra. Paradoxalmente mostra que a nossa existência está sempre em jogo, que a gente sempre poderia ser diferente, que existe a possibilidade de um modo mais próprio. Ok, essa é a descrição do nosso cotidiano, muitas vezes nessa queda. Mas existe um jeito de ser mais autêntico, como ele chama. Existe, e é aí que a análise vai fundo mesmo na questão existencial. Para pensar a autenticidade, a totalidade do Dasein, ele traz a análise do Sein zum Tode, o ser para a morte. A morte. Opa, isso soa pesado. É pesado, sim.
mas não no sentido de ficar pensando coisa ruim, mórbida. A morte, para Heidegger, não é só o fim biológico, sabe? Não. O que é, então? É a possibilidade mais radical do Dasein. A possibilidade da impossibilidade de existir. É a nossa possibilidade mais própria, Eigenstei, ninguém morre pela gente, irremissível, unbezuglich, não se refere a mais nada, e insuperável, unüberholbare, não dá para ir além dela. Ela define a gente. E como a gente lida com isso de forma autêntica? Não dá para ficar pensando, vou morrer o tempo todo, né? Não, claro que não. O jeito cotidiano das mana é fugir disso. Tratar a morte como um acidente que acontece com os outros, um dia, né? Uhum. O modo autêntico, que ele chama de Vorlaufen, antecipação ou adiantar-se, é diferente. É assumir a morte como essa possibilidade que está sempre aí, definindo nossa finitude. É viver sabendo que somos finitos e que isso dá um peso diferente, uma urgência para as nossas escolhas. E o que desperta a gente para essa possibilidade? Você falou do medo, Furt, antes. É ele? Não exatamente. O medo furte sempre tem um objeto, né? Medo de alguma coisa, da aranha, de perder o emprego. O que nos confronta com a nossa finitude, com o nada por trás das seguranças do dia a dia, é a Angst, a angústia. Angústia. Qual a diferença? A angústia não tem um objeto específico no mundo. É mais uma sensação de estranhamento radical, uma vertigem diante do mundo como um todo, da nossa liberdade, da falta de um chão firme debaixo dos pés. É ela que tira a gente do conforto do Dasman e nos joga de volta para nós mesmos, para nossa individualidade. Entendi. A angústia parece ser a chave, então. A porta para a autenticidade. Mas como a gente responde a isso? A esse chamado da angústia? Através de duas coisas. A Gewissen, que a gente traduz como consciência, e a Entschlossenheit, a resolução. Consciência. Tipo a consciência moral? Isso é certo? Isso é errado? Não bem assim. Para Heidegger, a Gewissen não é uma vozinha interna com regras. É um chamado silencioso da nossa própria Zorg, cuida, nos chamando de volta da dispersão do Dasman. Um chamado para a gente assumir nossa culpa fundamental, o Schuldsein. Culpa. Peraí. Culpa de quê? A gente fez algo errado? Não é culpa no sentido de ter cometido uma falta, um pecado. É a culpa, ou talvez melhor a dívida, Schultz tem esses dois sentidos, de ser a base da nossa própria existência. Como assim? A gente tem que fazer nossas escolhas, projetar nosso ser, né? Nós somos o fundamento do que vamos ser. Só que a gente não escolheu começar a existir. Fomos lançados, Geworfenheit. Então somos um fundamento que não se fundamenta a si mesmo. Há uma Nichtigkeit, uma nulidade na base. Somos responsáveis, mas sem garantia final. Uau. Isso é denso. É bem denso. E a resolução, Entschlossenheit, é a resposta autêntica para isso. É o sim. É escolher assumir essa condição, essa responsabilidade radical na situação concreta em que a gente se encontra. É escolher a si mesmo. Ok. Então, ser autêntico seria viver de forma resoluta, né? Consciente da finitude, o ser para a morte, despertado pela angústia e assumindo essa culpa ou responsabilidade pela própria existência, mesmo sem ter um porquê final. Em linhas gerais, é por aí. É um modo de ser que se apropria da sua existência, em vez de ficar fugindo dela lá no impessoal. E o tempo? O livro se chama Ser e Tempo. Onde ele entra nisso tudo? Finalmente, chegamos no ponto crucial da conexão. Heidegger vai dizer que o sentido, sim, da Sorge, ou seja, da estrutura toda do Dasein, é a Zeitlichkeit, a temporalidade. Temporalidade. Mas não o tempo do relógio, né? Você disse. Exatamente, não o tic-tac. A temporalidade autêntica que se revela justamente nessa resolução, que antecipa a morte, não é uma linha de agoras. E o que ela é, então? É uma unidade dinâmica de 3 dimensões que ele chama de êxtases do tempo. O futuro, Zukunft, que é esse projetar-se para as possibilidades, principalmente a morte, que funda o nosso adiante de si,
o ter sido Gewesenheit, que é o assumir o que a gente já foi, nossa facticidade, nossa culpa, que funda o já ser, e o presente, Gegenwart, que é o agir resoluto na situação concreta, o instante decisivo, o Augenblick. Futuro, ter sido e presente, mas juntos, não um depois do outro. Juntos. Eles se copertencem, se implicam mutuamente. É isso que constitui nosso ser temporal mais profundo, não é uma sequência. E o tempo comum, então? O do relógio, da sequência? De onde ele vem? Esse tempo comum, a Weltzeit, tempo do mundo, que a gente mede e conta, ele surge justamente da nossa temporalidade cotidiana, aquela mais caída, do Verfallen. Ah, Quando a gente está perdido na ocupação do dia a dia, o futuro vira só expectativa Gewartken, do que vai acontecer. O passado vira esquecimento, Vergessenen, ou só lembrança de fatos. E o presente vira só o agora, Jetzt, em que a gente está focado na tarefa, Gegenwärtigen, perdendo a visão do todo. e a gente pega essa sequência de agoras e mede. Exato. A gente nivela tudo numa sequência homogênea de agoras, que pode ser datada, datierbarkeit, contada. É o tempo útil para organizar a vida prática, mas que acaba escondendo, encobrindo essa temporalidade mais originária, estática. Entendi. Então nossa experiência comum do tempo, linear, é tipo uma versão rebaixada dessa temporalidade mais fundamental que nos forma? Isso, é um modo derivado. E essa temporalidade fundamental, a Zeitlichkeit, é também a raiz da nossa Geschichtlichkeit, da nossa historicidade. Historicidade, como assim? A gente é histórico não só porque coisas acontecem com a gente no tempo. A gente é histórico porque existe temporalmente desse jeito estático. A gente se estende entre nascimento e morte, herda possibilidades do nosso passado, da nossa geração, assume ou recusa isso no presente e projeta para o futuro. Isso é o nosso destino individual, o Schicksal, e também o destino compartilhado com uma comunidade, o Geschick. É mais profundo do que só aparecer nos livros de história. Caramba! É muita coisa interligada. Que viagem. Começamos com a pergunta pelo ser, aí fomos para o Dasein como ser no mundo, vimos a estrutura dele como Sorge, a cura. A diferença entre usar ferramentas, Zuhandenheit, e só olhar objetos, Vorhandenheit. Isso. A queda no cotidiano com o Verfallen, o Dasman. A angústia, Angst, que desperta. O ser para a morte, Sein zum Tode, a resolução, Entschlossenheit. E aí, finalmente, a temporalidade, Zeitklit, como sentido disso tudo que não é o tempo do relógio. Ufa! Exato. Foi uma tentativa, né? De redescrever a existência humana a partir do zero, digamos assim, pelas estruturas mais básicas dela. Para talvez, a partir daí, conseguir voltar para a pergunta inicial, afinal, o que é o ser? E ele chega a responder essa pergunta, o que é o ser, no fim das contas? Bom, em Ser e Tempo, não. Como a gente falou no começo, a famosa segunda parte do livro nunca saiu. Ele não completou o projeto original ali. Ai, que pena. Pois é. Mas a grande sugestão que fica no ar, a provocação é, se a temporalidade é o sentido do ser do Dasein, e o Dasein é o único lugar onde o ser se revela para nós, será que o próprio ser lá no fundo não é fundamentalmente temporal? O próprio ser temporal. O que isso significaria? Pensar o ser não como algo fixo, parado, sempre presente, mas como algo que acontece, que tem a ver com o tempo. Exatamente. Essa é a questão que explode tudo. Pensar o ser talvez não mais como presença constante, Ansvinheit, como a filosofia fez desde os gregos, né? Mas talvez como evento, como desdobramento, como algo que se dá, es gibt, no tempo. Essa é a grande abertura que Ser e Tempo deixa pra gente, mesmo inacabado. Um convite para repensar tudo, desde a raiz,